Legal. Bom, primeiramente, bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Eu sou Juliano Schmidt, da Rádio Cultura e do Portal Joinville. Bom, eu vou perguntar já de cara como é que foi essa tua avaliação desse primeiro dia. Lógico que é um primeiro dia, uma primeira manhã ainda, não foi nem um dia completo de trabalho. Você dividiu o elenco em 3 grupos, né? O que já deu para avaliar desse grupo que você conhece, porque né, acaba com a Série A e Série B televisionada, é muito fácil saber quem são os jogadores, mas qual foi a sua primeira avaliação desse elenco que você pegou hoje? Bom dia a todos. Assim, uma coisa positiva que eu pude tirar desse treino foi realmente a disposição, né, do grupo. É um grupo que eu já conheço um número razoável de jogadores, muitos deles por já ter trabalhado junto e outros por já conhecer mesmo da mídia, como você mesmo frisou. Então, assim, uma disposição muito grande no treinamento, então isso é bom sinal. Um interesse muito grande. Já tenho também informações tanto da comissão técnica quanto da diretoria e até de amigos, né, que são de outros clubes, que também têm conhecimento desse grupo, que é um grupo realmente que tem qualidade, enfim. Então a primeira impressão foi boa. Eu não vou querer ser mágico aqui de já analisar a característica dos jogadores, aqueles que eu não conheço, de uma sessão de treino. Então eu vou dizer que a impressão geral foi boa e me dá mais confiança ainda para esse projeto, para esse início de trabalho. Ricardo Diogo, do Jornal Notícias do Dia. Eu queria saber de você como é que você encontrou um grupo que não vence há 4 partidas. Como é que foi esse primeiro contato e o que você conversou com eles antes de partir para o treinamento? A gente foi apresentado aqui no CT mesmo, né, antes, e conversamos mais assuntos gerais, né, sobre um pouquinho da forma de trabalhar, um pouquinho da forma de comandar. Então, assim, foi realmente uma apresentação. Na primeira sessão de treino, a gente já teve aquela conversa mais sobre treinamentos. Então, a gente começa a colocar as coisas que a gente pensa do jogo. Como é que o jogo deve acontecer, como é que devemos jogar. Como já disse, volto a dizer, muita coisa vai ser aproveitada, muita coisa vai ser dada sequência, porque não se muda um trabalho de um dia para o outro radicalmente. Então a gente vai absorver alguma coisa. Essa questão de ter mais ou menos jogos que não vence, assim, é um pouco o retrato do futebol brasileiro, e não só do brasileiro, mas é o ambiente que a gente vive, né? Muita cobrança, muita exigência, as coisas têm que ser muito aceleradas. Essa nova era, a era do computador, a era da tecnologia, cobra velocidade não só nas máquinas, mas também nas ações, nas atitudes do ser humano. Então, o futebol hoje está com cobranças muito mais fortes. Então, eu reputo o trabalho que estava sendo feito muito bom, tanto é que está muito bem classificada a equipe, não é o que nos interessa, mas infelizmente teve que haver a troca, e assim eu também saí de um outro clube dessa forma. Então a gente vai tentar tirar o máximo possível de energia do grupo, não deixar que esses resultados negativos nos atrapalhem, e vida que segue. Eu prefiro olhar os 30 jogos que faltam, 29, 30 jogos, e é um número bastante interessante para que a gente dê a volta. De que forma, até o Léo falou, a falta de tempo, né? Porque você chega, terça-feira já tem um jogo, depois vem aí uma sequência de jogos. Como implementar o seu sistema de trabalho para o grupo com jogo em cima de jogo? É o que eu tenho falado, a gente vai aproveitar muita coisa, o histórico de competição de todos os jogadores. Então a gente não vai inventar uma maneira de jogar. O grupo que nós temos na mão é um grupo experiente, é um grupo maduro, e a gente vai diminuir o tempo de sessão de treino, a gente vai pontuar algumas coisas importantes, vai absorver algumas coisas que vinham sendo feitas, e uma coisa é certa, a gente vai conseguir ter um perfil de jogo, a gente vai conseguir implantar alguma coisa. É assim, aqui no outro clube, a realidade nossa é assim, então a gente vai usar. E os jogos também nos servirão para treinamento, ou seja, a gente vai, a cada jogo, vai corrigindo problemas, melhorando as virtudes, enfim, vamos fazer aquilo que eu ou qualquer outro treinador faria dentro das dificuldades, mas com certeza
a gente vai encaixar, a gente vai se orientar bem e essa equipe vai jogar e vai melhorar alguns pontos aí na sequência dos jogos. Ricardo, Gabriel da 89 FM, Joinville, muito prazer. Sobre o quesito desse jogo contra o Boa, você tem mais 4 sessões de treinamento. Você pretende, nesta partida de terça-feira, utilizar boa parte da base que vinha sendo usada pelo técnico Arthurzinho, ou já pensa em alguma mudança em alguns setores, na zaga, no ataque ou até mesmo no meio-campo para esse jogo contra o Boa Esporte? A base vai ser mantida, porque não justificaria eu fazer mudanças, né, drásticas assim. Como disse, a equipe vem fazendo uma boa competição. Agora, é lógico que um jogador ou outro a gente mexe, a gente procura dar à equipe sempre uma forma de jogar. Isso é que é importante. Então, acaba que quando você altera um ou outro jogador, não sente falta. Então, assim, alguma coisinha vai ser diferente, mas a base, sem dúvida nenhuma, vai ser mantida. Bom dia, Ricardo. Karen Couto, da RBS TV. Ricardo, o Joinville investiu pesado para essa Série B, tem muitas peças de reposição, tem 2 elencos muito fortes, tanto dentro de campo, por escalar 11, e outro para ficar no banco. Como é que vai ter muita dor de cabeça para ti? Eu vi tu coçando assim a cabeça, olhando o elenco que tinha no papel. Vai ser difícil escalar já para esse próximo jogo? Não, a gente coça a cabeça porque coça mesmo, né? Mas não tem nada de especial nisso. Um dos motivos que me fez apostar na vinda para o Joinville foi justamente a qualidade do elenco. Então o elenco realmente é um elenco bom. E o que a gente passou também na resenha que a gente teve na apresentação é que eles tenham paciência, que são 29, 30 jogos que nós temos a fazer. E fatalmente nós vamos precisar de 20, 22 jogadores para fazer bem essa competição. Porque não dá para fazer a competição com 10, 12, 15 jogadores. Tem que ser um número interessante. Então todos vão participar. Então essa regra a gente procura esclarecer bem para o jogador. Não dá para colocar todo mundo, não dá para todos jogarem, mas que dá para aproveitar um número bastante interessante de jogadores, isso com certeza dará. E um conceito que nós todos nós do mundo do futebol brasileiro precisamos nos adaptar é um jogador que está no banco, na suplência, ou que não esteja jogando por um número razoável de jogos, ou enfim, não esteja sendo usado ali no 11 ou entre os 18, 19 jogadores, não significa que ele esteja alijado do processo ou das pretensões da equipe. É uma questão de realmente necessidade para aquele jogo. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com isso, todos nós. Hoje um jogador brasileiro vai para o banco e aí nós temos até uma propaganda aí no cenário nacional de que um amigo jogava e o outro era banco. Então, com coisa que isso fosse uma diferença, né, brutal. Então, eu acho que o estar no banco é uma situação de momento, o estar jogando também. O importante é que a equipe jogue, é que a equipe tenha um padrão de jogo, tenha uma forma de jogar, e isso eu não abro mão, e nós vamos desenvolver isso. E aí entra um, entra outro, entra 2, entra 3, volta. O importante é que a equipe sempre jogue, porque nós vamos precisar do elenco todo. Você chega, como você falou, o Joinville está na 4ª colocação e pode até terminar na 6ª, mas o Joinville está entre os primeiros no começo de competição. É lógico que a gente sabe que o futebol nos reserva muitas coisas, mas já aconteceu com você de sair de um clube que está entre os primeiros ou chegar num clube que está entre os primeiros, no caso do Joinville? Como é que você vê isso de um time que está entre os primeiros brigando, mas mesmo assim troca de técnico? Não aconteceu comigo isso, apesar de eu ter saído do Atlético com um nível de aproveitamento muito bom. Foi no início da competição, 6 jogos no Brasileiro da Série A, e a gente não teve os resultados que a gente merecia, porque o time jogou muito bem, mas tínhamos um histórico já de um percentual muito alto de aproveitamento. Então, de certa forma, a gente também sente que saiu assim, num momento bom da equipe, apesar da posição da equipe no campeonato não ser boa. Agora, como eu disse, umas 3, 4 perguntas atrás que vocês fizeram. Futebol brasileiro é isso, infelizmente, eu tenho dito aí muito, nós estamos exigindo uma velocidade ao jogo que não é a melhor coisa, na maioria das vezes. O futebol fica numa velocidade tal
que não há jogo. É busca de acertar a casinha do outro lado e de qualquer forma. Então isso a gente vai perdendo qualidade. Então e o entorno do futebol está muito assim, muita exigência, muita cobrança. 2 jogos não venceu já é motivo para se o terceiro e assim vai, é a nossa cultura. Não sei por onde a gente começa a pegar para que isso se reverta, mas eu acho que é um grande tema de reflexão para que todos nós comecemos a ver, poxa, tá jogando, não tá? Vamos dar mais chance, não vamos? Se eu não me engano, a gente tem conversado muito, o Cuca perdeu uma sequência grande de jogos no Atlético Mineiro. E nos 105 anos de Atlético Mineiro, eu sou de Belo Horizonte, eu sei a noite que eu passei na vitória do Atlético. Foi uma noite sem dormir, porque a cidade parou. Então foi uma vitória. Mas se você vai julgar pelo início do trabalho do Cuca, e hoje ele está 2 anos lá. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso, nós todos da comunidade da bola, refletir um pouco sobre isso, para ver se a gente começa a tomar medidas mais pautadas em rendimento técnico, em qualidade de jogo, porque assim o futebol brasileiro tem muito a ganhar. Não sei se até o Ricardo pode até ajudar, não sei se é a primeira vez na história do Joinville que tem um treinador que é escritor também. Qual foi essa ideia de escrever um livro pesquisando a sua história, o universo tático do futebol? Como é que surgiu essa ideia e se pensa de repente mais para frente, mais algum, lançar um segundo livro? Tem uns malucos que gostam de uma roda de pagode, tem outros que gostam de rezar mais do que precisa, tem uns que gostam da cervejinha, tem uns que gostam de cinema. Eu gosto de escrever, cara. A vida inteira eu escrevi, a vida inteira eu rabisquei. E fiquei num medo danado quando eu lancei esse livro em 2003, porque até você confeccionar, até você fazer o filho, é tudo bonito. Depois que nasce é que vem os problemas. Então até o momento que eu cheguei, estava naquela vibração toda, eu falei, poxa, e agora está pronto. Que tipo de crítica que eu vou ter? Isso foram coisas que eu vinha compilando desde a minha época de faculdade e tal. E aí a minha alegria foi que realmente o livro foi muito bem aceito. Foram 3.000 e poucas cópias e foram vendidos todos. E eu estou sem tempo para reeditá-lo. Eu estou com o texto da reedição pronto. Está muito mais encorpado, muito mais atualizado, está interessante. Estou com outros projetos de livros também. Mas agora eu estou com essa carreira de treinador, assim, dando foco. E eu quero dar uma fixada nisso. Porque eu, quando cheguei no Atlético com esse livro editado, seus companheiros de imprensa lá já ficaram loucos, tipo assim, tem que acontecer o que você escreveu no livro, entendeu? Então é uma coisa, depois que você põe no papel, você se compromete. Como é que você não faz isso que você prometeu aqui? E esse jogo é um jogo traiçoeiro, é um jogo que o imponderável atua de uma maneira muito forte. Então assim, eu estou dando mais ênfase à minha carreira hoje, mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou escrever mais alguma coisa, e a aceitação foi muito boa. Foi um projetinho que eu tive de universidade. Eu falei, vou escrever. Começava a anotar. E realmente ficou um livro conceitual, um livro com conceitos técnicos, táticos do jogo, do futebol brasileiro, principalmente do futebol brasileiro. E fiquei muito feliz com a repercussão, né? Acho que todas as escolas de educação física do Brasil, quase todas, usam esse livro como conteúdo programático. Então fiquei feliz, cara, é muito legal. E costumo dizer quando essas perguntas aparecem, é que há uma linguagem professoral, uma linguagem literária e há a linguagem prática, né? Então tudo que eu falo no livro, hoje o texto está mais atualizado, eu estou com a minha cabeça um pouco mais arrojada em termos de metodologia de treino, de jogo, mas tudo que eu abordo é fruto mesmo do dia a dia. Só que a gente faz uma tradução, né, para a prática. Então a gente conversa no livro de uma forma, mas na prática a gente usa outras coisas. Então projetos novos virão, com certeza. Vou ver se eu subo uns degraus aí na carreira de treinador para sofrer menos depois com a crítica. Saber se você trouxe alguns exemplares para os jogadores lerem aí na concentração e tal. Pois eu não tenho mais nenhum, cara. O único que eu tenho é o rabiscado. Eu já falei, foi esgotado mesmo, esgotou toda a edição. E agora o pessoal está xerocando e eu vou cobrar isso depois, né? Mas não tem, infelizmente não tem mais nada. Eu estou até pensando em fazer a reedição de uma forma particular para poder, até que seja assim, atender justamente essa demanda, que a gente dá cursos também, então todo mundo pede.
mas não tem nenhum exemplar no mercado, não, infelizmente.